Olá, pessoal. Eu sou a Helga, tenho 22 anos e vou contar uma história sobre o meu gato, o Gandalf. Ele não é apenas um bichano comum, tenho certeza de que é muito inteligente e até tem uma intuição sobrenatural. Você não acredita em mim, né? Bom, você vai ver. Meu gatinho me impediu de cometer um erro terrível. Não faz muito tempo conheci o Eric. Ele rapidamente se tornou meu novo namorado e, como tudo estava ficando sério, rapidamente se mudou para o meu apartamento, onde antes eu morava sozinha. Bom, não totalmente sozinha, mas com o Gandalf. Meus pais compraram este apartamento para mim, e como era meu, pensei que era bastante razoável deixar meu namorado morar comigo. Eu confiava no Eric, mas meu gato, por algum motivo, não. No primeiro dia, quando o Eric trouxe suas coisas para o meu apartamento, o Gandalf entrou silenciosamente no corredor e deitou-se na frente dele, bloqueando a entrada. Meu namorado olhou para mim interrogativamente e eu brincava, afirmando que meu gato morava aqui antes dele, então ele provavelmente precisava se dar bem com quem estava aqui primeiro. Mas quando o Eric tentou dar um passo à frente, o Gandalf chiou e atacou a perna dele com suas garras. A situação toda imediatamente parou de ser engraçada. O Eric teve sorte de estar vestindo um jeans grosso. Mas o relacionamento entre meu gato e meu namorado tinha começado mal. Para ser justa, tenho que dizer que o Eric não gostava de animais, e eu sabia disso. Então não era de se surpreender que não se desse bem com eles. Mas a agressão e a rejeição do Gandalf foram muito intensas. Antes disso, nunca notei que meu gato tinha ciúmes, por exemplo, dos meus amigos, mas desta vez passou dos limites. De alguma forma, consegui convencer o Gandalf a parar de atacar meu namorado, mas isso só o impediu de fazer isso abertamente. Em vez disso, o bichano arruinava as coisas do Eric o tempo todo. Deixou até armadilhas nos chinelos dele, que ficou terrivelmente indignado com isso, a tal ponto que a cada vez era mais difícil acalmá-lo. O Gandalf parou de arranhar porque cortei suas unhas, mas ele ainda conseguia machucar meu namorado. Seu truque favorito era aparecer de repente nos pés dele. Para evitar pisar no bicho, o Eric tropeçava e até caía, às vezes diretamente no chão. E isso começou a me incomodar muito, mas eu não tinha ideia de como trazer paz ao mundo dos dois seres que eu amava. E então algo aconteceu. Inesperadamente cheguei em casa, quando na verdade deveria estar na casa dos meus pais. O Eric não esperava que eu chegasse tão cedo e esqueci de ligar para ele. Então, quando entrei no meu apartamento, vi que o Eric não estava sozinho. Pois é, meu namorado estava me traindo no meu apartamento com a minha amiga Emma, que ele conheceu na minha festa de aniversário alguns meses atrás. Fiquei tão chocada que nem gritei com eles. Explodi apenas quando descobri que o Eric havia trancado o Gandalf no armário. Obviamente, tive uma briga feia com o Eric e ele cuspiu a verdade pra mim, que na verdade amava Emma e não a mim. Mas não tinha pressa nenhuma em terminar com a garota que tem um apartamento próprio. Sou eu, você sabe. Porque não tinha dinheiro para alugar um para ele. E a Emma não tinha nenhum problema com aquilo. Que nojento! E agora você vê por que o Gandalf não me deixava relaxar enquanto o Eric estava perto. Meu gato sabia que meu namorado era um mentiroso. Oi, eu sou a Verônica, tenho 14 anos e sempre quis ter um cachorro. Nada de extraordinário, certo? Mas meu pai era totalmente contra. No entanto, ele mudou de ideia depois de uma história inacreditável. Então, meu pai me proibiu de levar animais para casa, embora eu nunca entendesse o motivo. Nós morávamos em nossa própria casa e ninguém em nossa família sofria de alergias. Antes de cada grande feriado, eu sugeria aos meus pais que tipo de presente eu gostaria de receber, como um filhote de Lulu da Pomerânia, fofo e engraçado. Mas eles, e especialmente o meu pai, fingiam que não me ouviam. Meu sonho provavelmente nunca se tornaria realidade, caso eu não tivesse sido atacada por um cachorro um dia. Aconteceu não muito longe da minha casa. Havia um lugar que estava sendo preparado para um futuro parque, mas até o momento era apenas um pequeno campo abandonado, coberto de arbustos. Eu costumava ir lá passear e geralmente estava vazio. Nem pessoas, nem animais iam lá. Mas daquela vez, não. Enquanto eu caminhava lentamente, absorvida em meus próprios pensamentos, um cachorro de repente pulou de trás dos arbustos e se jogou sobre mim. Era um vira-lata de tamanho médio e parecia um pouco com um cachorro de pastoreio. Estava sujo e bravo e latia alto,
me assustando tanto que tentei fugir, mas tropecei e caí no chão. Esperei horrorizada que ele me mordesse, mas não foi o que aconteceu. Eu me virei, foi muito estranho, mas o cão não me perseguiu. Parou perto do local de onde pulou. Continuou olhando atentamente na minha direção, mas ao mesmo tempo não se mexia, estava sentado no chão e claramente não ia me atacar. Também sentei no chão, confusa e assustada, mas também curiosa. Por que ele parou? Depois de um tempo, tentei me mover lentamente na sua direção. No começo, ele apenas olhou para mim e, quando me aproximei, rosnou ameaçadoramente. Parei, mas àquela distância já pude examiná-lo. Não era apenas um vira-lata, mas também claramente um cachorro de rua. Agora, não posso explicar porque não contei a ninguém sobre isso. Provavelmente porque o cão não me atacou, o que significava que não era tão perigoso. E então me ocorreu que eu provavelmente poderia deixá-lo manso. No dia seguinte, fui ao campo com comida e água, e no outro também. Não aconteceu imediatamente, mas o animal começou a permitir que eu chegasse mais perto, embora não me permitisse tocá-lo e ignorasse a comida que eu levava. Apenas bebia água de uma tigela de plástico. Pensei que o cachorro estava apenas guardando seu território, mas um dia ouvi um som estranho nos arbustos. Claro que eu pensei que devia haver filhotes. Devagar e com cuidado para não irritá-lo, olhei por trás dos galhos e vi... Ai, Deus, foi horrível! Havia outro cachorro lá, ferido e possivelmente morrendo. Parecia que o segundo cachorro tinha se machucado em algo afiado. A ferida já estava muito profunda e inflamada. Eu não sabia há quanto tempo ele estava deitado ali, mas agora estava tão fraco que não podia nem levantar a cabeça e olhar para mim. Isso significava que o primeiro cão não estava defendendo seu território, mas seu amigo. Não havia tempo a perder, então liguei para o meu pai para me encontrar com urgência lá. Ele, por sua vez, telefonou para o veterinário. Quando o papai soube de tudo o que havia acontecido, repentinamente disse ao especialista que não queria que levassem os 2 cães para o abrigo depois que terminassem, e sim que os levaríamos para casa assim que estivessem saudáveis e vacinados. Você consegue imaginar? Ambos os cães. Sim, nenhum nem o outro eram nada parecidos com o cachorro de raça que eu imaginava, mas fiquei completamente feliz, especialmente porque meu pai disse que estava orgulhoso de mim. Ei, eu sou o André e tenho 16 anos. Antes de começar minha história, eu gostaria de perguntar: você gosta dos seus animais de estimação? Minhas palavras podem surpreendê-lo, mas eu literalmente odeio o meu. Ok, ele é, na verdade, mais do meu pai que meu, mas ainda assim tenho que cuidar dele. Minha história será sobre uma cacatua chamada Pirate. Meu pai tinha um sonho. Durante toda a sua vida, ele quis uma ave grande, de preferência uma arara. Mas quando descobriu quanto custaria manter uma criatura assim, optou por uma cacatua macho. E mesmo para um animal do tamanho médio, meu pai precisou liberar um quarto inteiro da nossa casa para ele. Quando percebi que o Pirate moraria ao meu lado, separado apenas por uma parede fina entre nossos quartos, entendi imediatamente que não seríamos amigos. Além disso, o Pirate tinha um caráter completamente insuportável. Esses animais são realmente muito inteligentes e esse é o seu principal problema, porque, ao mesmo tempo, são completamente incontroláveis. Todas as manhãs o Pirate me acordava com seus gritos desagradáveis e era completamente impossível treiná-lo para ficar calado. E quando foi permitido que saísse do seu quarto, ele literalmente destruiu tudo o que podia alcançar. Não importava o quanto eu reclamasse que o papagaio estava tornando minha vida insuportável. Meu pai permaneceu frio e, às vezes, eu pensava que ele amava o Pirate mais do que a mim. Meu pai tentou ensinar o Pirate a falar, porque percebeu que ele era muito mais inteligente do que parecia. Mas o bicho ignorou completamente as lições. Ele era capaz de falar, facilmente repetia certas palavras, mas apenas aquelas que queria memorizar. E sua escolha de palavras era completamente imprevisível. Se eu pudesse prever isso. Por causa do Pirate, meus pais quase nunca saem de casa por muito tempo. As cacatuas exigem muita atenção e tempo, e você não pode simplesmente deixar uma criatura dessa ir sozinha. Mas eles estavam tão cansados que finalmente decidiram passar um fim de semana inteiro no lago. E, aparentemente, isso significava que eu tinha que tomar conta do Pirate. Não tive oportunidade de recusar, mas também não tentei escapar.
Veja bem, meus pais finalmente me deixaram em paz, então não pude perder a chance de convidar meus amigos e fazer uma pequena festa. Bom, talvez não tão pequena assim. Meu plano era trancar o Pirate em seu quarto, deixar comida para ele e esquecer de sua existência até a manhã seguinte. No entanto, meus amigos tinham outros planos. Todo mundo sabia que eu tinha uma cacatua e todos queriam vê-la, então fui forçado a deixar a ave sair da sala. As meninas tiravam selfies com ela percebendo, com grande prazer, o quão charmosa era e o quão bonita ficava na frente da câmera. E os garotos tentavam conversar com o Pirate e ensinar-lhe algumas palavras e expressões interessantes. Eu sabia que ele não estava interessado em aprender novas palavras, então não tinha medo de que se lembrasse de algo ou repetisse depois. No fim, a cacatua se tornou a verdadeira estrela da minha festa. Mas isso não foi suficiente para a maldita ave. Quando meus pais voltaram para casa, o Pirate inesperadamente começou a falar. Vamos fazer festa! Ele cantou para os meus pais, que, naturalmente, não tinham me dado permissão para convidar amigos. E isso foi apenas o começo. O bicho repetiu todas as palavras e frases que meus amigos lhe ensinaram, pronunciando-as com vozes diferentes. E, honestamente, eu não poderia ter ouvido nada disso na TV. Então agora, eu fico trancado no meu quarto mais do que o Pirate no dele. Me fala, você se dá bem com os seus animais de estimação? Tem alguma história interessante sobre eles? Conte nos comentários. Curta este vídeo e não